assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu acredito que para muitos eu não preciso me apresentar, mas para quem não me conhece, meu nome é Wesley Oliveira. Alguns me chamam de missionário, outros me chamam de evangelista, mas eu prefiro ser chamado como irmão, até porque título para mim não importa. E eu acredito que título, quando nós subimos para o céu, também não vai subir. O que vai subir para o céu é uma vida de intimidade com o Senhor. Aleluia. Mas eu me chamo Wesley Oliveira, mais conhecido como cantor e pregador de reflexões. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela confiança e pelo convite a qual o irmão Welson me concedeu juntamente com a sua esposa, a irmã Rita, a qual são grandes amigos de caminhada, assim como o irmão Zé, né? E alguns irmãos a qual eu estou conhecendo aqui, é um grande prazer. Aleluia. Eu me congrego na Igreja Missionária Ebenezer, liderado pela pastora Luiz e pelo pastor Valmir. E nesta noite nós vamos ouvir aquilo a qual Deus ele tem para nos falar. O livro de Romanos capítulo 12, escrito pelo apóstolo Paulo, ele vai começar aqui dizendo uma preocupação bastante grande, a qual o apóstolo Paulo ele vai ter com Roma, com os irmãos a qual estavam ali em Roma. E o primeiro ponto que o apóstolo Paulo ele vai colocar aqui é para que aqueles irmãos que estavam em Roma, eles tivessem uma compaixão, ou seja, que eles tivessem um zelo, que eles tivessem ali uma intimidade constante com o Senhor, que eles tivessem ali uma vida verdadeiramente temente ao Senhor e verdadeiramente compromissada com o Senhor, mas que acima de tudo essa compaixão de Deus ela viesse sobre o seu próximo, que essa compaixão de Deus ela viesse sobre as pessoas a qual estavam por aí afora. E o primeiro ponto que eu quero colocar para nós, primeiro parênteses, é que nesses últimos dias está faltando esse dever da igreja. Esse dever da igreja de visitar os órfãos e as viúvas. Esse dever da igreja de ofertar uma cesta básica. Esse dever da igreja fazer um culto campal, ou então o dever da igreja de talvez orar pela vida de alguém, ou seja, essa compaixão diante do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aleluia. E para que o nome do Senhor venha a ser totalmente louvado. Ao invés da igreja fazer isso, nós estamos cruzando os braços e nós estamos deixando o território para que o inimigo ele venha operar diante da igreja, ou então para que o inimigo ele venha operar diante do irmão e diante da irmã.
Mas diante desse povo a qual eu estou olhando aqui, eu acredito que esse povo que está aqui é um povo diferente. É um povo a qual tem um zelo pela obra do Senhor. É um povo a qual tem um zelo diante de alguém a qual está aí fora. E eu acredito que esse povo não veio simplesmente para o irmão Wesley vir pregar aqui. Eu acredito que esse povo que está aqui não veio simplesmente para deixar o irmão Wesley falar ou para o irmão Wesley simplesmente pregar. Até porque eu não sou melhor do que você. Pelo contrário, eu sou igual a você. Aleluia. Mas uma coisa que eu tenho e uma coisa que você tem que está aqui nessa noite, que eu não estou entendendo o porquê que você está calado, é o quê? É a presença do Senhor. Aleluia. É a glória do Senhor. É a magnitude do Senhor. Em outras palavras, o que o Senhor ele quer falar para nós nesta noite é: comece a adorar o Senhor. Aleluia. Nessa noite. Comece a exaltar o Senhor nessa noite. Comece a ter compaixão, aleluia, pelo teu próximo, a qual está aí afora. Comece a ter, aleluia, mais intimidade. Comece a deixar o teu coração arder. E nessa noite não deixe essa chama se apagar. E nessa noite não deixe essa essência se apagar. Por quê? Porque Deus ele conta comigo e Deus ele conta contigo para que esta compaixão ela venha alcançar sobre todo este planeta Terra. Aleluia! Nesta noite não é a minha oração mais poderosa do que a sua. Nessa noite não é a minha palavra mais poderosa do que a sua. Nessa noite não é a minha veste que é mais vestida do que a sua. Até porque o que importa para Deus é um coração totalmente disposto e um coração verdadeiramente apresentável a Ele. Foi isso que o apóstolo Paulo ele estava falando para aquele povo de Roma, dizendo: olha, comece a ter compaixão pelo teu próximo, comece a ter mais intimidade, comece a buscar. Porque nesses últimos dias, meu, nós temos deixado isso morrer. Nesses últimos dias nós temos deixado essa essência se apagar. Nesses últimos dias nós temos deixado o amor se esfriar, como está escrito lá em Mateus. E como eu falei aqui no começo, para as pessoas que estão aí vendo aí fora, ou então para as pessoas que estão vendo uma live dessa, e estão vendo é só pouco, mas o pouco com Deus é muito. Aleluia! O pouco com Deus é muito. E eu quero te encorajar nessa noite. Por mais que estamos aqui e não seja um templo totalmente grande, enfim. Mas uma coisa que me chama a atenção é que por onde Jesus ele passava, Jesus ele não precisava de um templo grande para operar e para fazer milagre. Jesus muitas das vezes ele precisava de uma pessoa. Jesus muitas das vezes precisava de 5 pães e 2 peixes. Aleluia! Jesus muitas das vezes precisava de uma pequena fé, a qual essa pequena fé era para surpreender. Ou seja, está faltando o povo de Deus nesses últimos dias se acordar para uma realidade, se despertar para uma realidade de que a gente não é mais escravo do medo, mas que a partir de agora a gente é filho de Deus. A gente é filho de Deus. O apóstolo Paulo ele fala isso, que a gente venha ter essa compaixão, mas que acima de tudo, que a gente se apresente ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Que é o nosso culto racional. Aleluia! É a nossa vida dizendo assim: eu não quero o mundo, eu não quero o prazer do mundo, mas eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Eu sei que esse mundo tem festa para oferecer. Eu sei que esse mundo tem amizade para oferecer. Mas tudo isso, meu irmão, é passageiro. O que permanece são as coisas que vêm do céu. O que permanece é aquilo a qual tem nos chamado. E é aquilo a qual Deus ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, como o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, antes de você nascer, eu já te conheci.
As nações eu já te dava por profeta. Ou seja, esse mundo pode oferecer inúmeras coisas, mas antes de nós nascermos, Deus ele já tinha sonhado para nós um propósito. Aleluia. Um tempo, uma visão. Ou seja, é um culto dedicado a Ele. E através disso, eu vou ver a minha família na presença do Senhor. Eu vou ver a minha vida depositada ao Senhor. E através disso, Deus ele vai operar muito mais. Como o apóstolo Paulo vai dizer. Que Deus ele opera muito mais daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente imagina. Então é eu me apresentar como sacrifício vivo. É eu me apresentar de uma maneira totalmente revigorada, de uma maneira totalmente transformada. Porque não adianta eu estar na igreja 5 anos, 10 anos e eu continuar a mesma coisa. Com a mente suja, com o coração sujo, com a minha veste suja. Por quê? Porque aquela pessoa que diz que conhece a Deus há 5 anos, 10 anos, eu sinto muito dizer, mas essa pessoa tem que nascer de novo. Porque a gente conhecer a Cristo é a gente conhecer a cada dia, como Oséias vai dizer. Prossigamos ao Senhor em quê? Em conhecer. Se eu tenho conhecido ao Senhor um dia, que eu venha conhecer mais a Ele. Se eu tenho feito meu culto na igreja, que eu venha fazer o meu culto lá na minha casa. Que eu venha fazer o culto lá nos meus parentes. Como assim, irmão? Eu não estou entendendo. Os talentos que Deus ele nos entregou não é para a gente enterrar, pelo contrário, é para a gente multiplicar. Aleluia! É para a gente usar com zelo. Não fazer como aquele servo que tinha só um talento, que no lugar dele ter multiplicado, ele só enterrou. Eu tinha falado para o irmão Zé, foi ontem, né, irmão Zé? Eu tinha falado para ele ontem. A gente não deve se conformar em ter só um talento. Pelo contrário, a gente tem que querer mais. Se eu tenho pregado, por que ao invés de simplesmente eu só pregar, eu não venha querer também louvar? Eu não venha também querer orar? Eu não venha também querer evangelizar? Porque nesses últimos dias, irmão, oportunidade tem para a gente falar de Cristo. Tem oportunidade aí. Pastor chama, a missionária chama, um obreiro, enfim. Aí a gente coloca empecilho. Eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. Eu não vou porque eu não estou nos meus melhores dias. Eu não vou porque a tribulação está pesada. Mas eu acredito que nessa noite existe um povo que pode passar o que for, pode vir vendaval o que for, mas esse povo não vai deixar de adorar o Senhor, não. Esse povo não vai deixar de exaltar o Senhor, não. Pelo contrário, pode estar doído, pode estar sofrido, mas eu não vou deixar de fazer meu culto racional. Aleluia! Eu não vou deixar de me apresentar diante do Senhor. Porque quando Jesus ele vem arrebatar a igreja, ele vai arrebatar, mas ao mesmo tempo ele vai perguntar: e as obras? E a vida? E a intimidade? Porque se fosse para a gente subir ao céu, e se fosse para a gente ver o nosso nome lá, tá salvo, não vai passar pela tribulação, não. O teu nome está salvo, você não vai passar pela vergonha eterna, não. Era muito bom. Mas a gente adorar a Deus, irmão, requer sacrifício. A gente reter algo do Senhor requer renúncia. A gente requerer algo de Deus, a gente vai ter que muitas das vezes perder para depois ganhar. E é o que Cristo está falando para nós nessa noite. Você vai perder muitas das vezes. Aleluia! Você vai chorar muitas das vezes. Mas tudo isso é para o seu bem.
Tudo coopera para o mal, é isso que o Senhor ele fala? Não. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aleluia. Então nesta noite nós temos amado ao Senhor. Nessa noite nós temos se dedicado a Ele. É 2 horas de culto, mas são as 2 horas mais valorosas que a gente tem. Que a gente trabalha, a gente soa para colocar o alimento diante da nossa mesa, mas quando a gente vem pela presença do Senhor, aquele fato que a gente carregou no dia todo, quando a gente vem na presença do Senhor, a gente nem se lembra mais. Pelo contrário, a gente salta de alegria, como o salmista Davi vai falar. Na presença do Senhor, a fatura de alegria. Na presença do Senhor, eu me encontro animado, eu me encontro fortalecido. Glória a Deus. Um dia na casa do Senhor é melhor do que 1000 noites em outro lugar. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Tem muitas pessoas hoje em dia aí, pastores, que convidam certas pessoas, levitas, ou então pregadores, enfim. E muitos nesses últimos dias não estão indo pelo amor, não, estão indo pelo dinheiro. Estão indo por questão de enriquecimento ilícito. São poucos que hoje em dia têm a maturidade e têm a mentalidade de convidar Aleluia. Pessoas que é para ir por amor à obra. Eu não quero que os irmãos venham se escandalizar pelo que eu vou falar aqui. Mas se fosse uma outra pessoa que viesse para cá, a pessoa ia embora na mesma hora. Por quê? Porque não tem um altar, porque não tem uma bateria, porque não tem um violão, porque não tem um óleo, talvez, porque não tem 5 obreiros, 10 obreiros, enfim. Ia embora na mesma hora. Mas eu acredito que diante de tudo isso, irmão, ainda tem remanescente dentro da casa do Senhor. Ainda tem veterano. Aonde quando vem na obra do Senhor, mesmo que tenha 5 pessoas, mas vai dizendo, eu vou por amor e eu vou para adorar o Senhor. Aleluia. Jesus, por exemplo, quando ele foi até diante da mulher samaritana, Jesus ele falou, eu procuro os verdadeiros adoradores que eu adoro em espírito e em verdade. Tem muitos por aí que pode até carregar uma Bíblia diante do braço e pode até dizer, eu sou um presbítero, eu sou um pastor, mas muitas das vezes só carrega o nome, mas a essência está longe. Sansão, por exemplo, se achava que ia vencer todos os inimigos, mas uma coisa que Sansão errou foi ter revelado a intimidade dele para os inimigos. Foi ter revelado o segredo a qual não era para ele ter contado. Quando ele foi se arrepender já era tarde demais. Então, irmão, nós que estamos aqui, a gente não tem que se conformar com qualquer coisa. Principalmente essas ideologias que têm acabado com as igrejas. Você pode ver aí pastores, pastoras que eram grandes nomes, que eram escolhidos, largaram, abandonaram. Fizeram igrejas aonde homem tem que ficar com homem, mulher tem que ficar com mulher. Isso é algo abominável diante dos olhos do Senhor. O Senhor, Ele não se agrada. Na lei de Moisés, por exemplo, vai dizer que isso
isso era abominação diante dos olhos do Senhor, era uma maldição que ia vir. Aleluia. E a gente não tem que se conformar com isso. Pelo contrário, a gente tem que derrubar esses altares de Baal a qual estão sendo levantados aí. A gente tem que mostrar para esse mundo aí que diante de tudo que nos rodeia, a gente é como Sadraque, Mesaque, Abednego. A gente não vai se dobrar diante de qualquer estátua, não. A gente é filho, a gente é filha do Senhor. A gente tem um nome a zelar. O irmão Elzo está aqui, ele me conhece muito bem. Tinha até falado para o irmão Zé um episódio que aconteceu nessa semana, de uma certa denominação que me convidou e falou assim: irmão, a gente quer programar você para janeiro, vem aqui, a gente paga um hotel para você ficar, a gente dá uma oferta de R$2.000 para você vir. E aí eu deixando ele falar, e aí eu falei assim para ele: irmão, primeiro de tudo, eu não vou para a sua igreja por questão de dinheiro ou por questão de luxo, não. Eu vou por amor. Eu não estou confirmando, eu não estou combinando nada em questão de valor com você, não. E outra, irmão Elzo, a igreja não era nem aqui não, era em Guaiúba. E o irmão sabe que daqui até Guaiúba é um chão. E aí eu tinha falado para ele: irmão, dá certo eu ir, mas quando eu tiver de férias. Eu não estou de férias não. E aí eu combinando, falando. Quando foi no outro dia, esse irmão, ele falou assim: irmão, você está se achando demais. Você é um falso profeta. Você tem que descer mais um pedestal. Desse jeito. Você perdeu uma grande oportunidade de estar aqui. Você sabe quem era que ia estar aqui quando você ia pregar? Samuel Mariano. E aí eu deixando ele falar. E aí eu falei assim para ele: irmão, eu não perdi foi nada, pelo contrário, foi livramento. Aleluia. Aí ele falando assim: pois não siga mais a nossa página não. Aí eu falei: irmão, eu nunca segui a página de vocês não, pelo contrário, vocês foi que me seguiram. Aí outra, se fosse uma pessoa cega na fé, ia aceitar na mesma hora. Motel de luxo, uma oferta de R$2.000, enfim. Mas eu aprendo uma coisa na minha vida, irmão: nem todo convite vem da parte do Senhor. Tem muitos convites que vêm por aí por duas questões: primeiro, para matar você, e outra, para envergonhar seu ministério. Porque você pode ir hoje, mas o amanhã? O amanhã ninguém sabe, o amanhã só pertence a Deus. Eu posso ir diante dessa estrada aí afora, quando eu vou voltar, longe de mim, Senhor. Eu estou repreendendo em nome de Jesus. Mas eu vim diante de uma estrada, aconteceu um acidente, vai acontecer alguma coisa. Porque eu tinha até pedido o endereço para esse irmão Elzo, mas o irmão nem endereço mandou para eu calcular o Uber. Então, irmão, a gente não pode se conformar com qualquer coisa não. Aleluia. É a gente não se conformar, mas ao mesmo tempo, ó, eu ter a minha mente firmada no Senhor e eu falar: Senhor, se verdadeiramente o Senhor está nesse convite, confirma. Ou então, seja feita a tua vontade. É ter a minha mente blindada no Senhor. É ter o meu coração diante do Senhor. Livro de Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer que antes de tudo a gente tem que buscar o Senhor e a sua justiça.
E as demais coisas Ele vai acrescentar. É claro que a gente precisa de um dinheiro, é claro que a gente precisa de algo. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. A gente já ouve tantos e tantos testemunhos aí de tantas pessoas que não tiveram nada e do nada receberam uma ligação dizendo: ó, estou enviando uma oferta para você, estou enviando uma bênção para você, porque Deus, Ele sabe. Aquela viúva, por exemplo, ela poderia consultar várias e várias pessoas, mas ela foi consultar primeiro quem? O profeta. Foi buscar o profeta do Senhor. E o profeta do Senhor falou que: mulher, pede vaso emprestado e coloca o azeite. E tu vai ver o que é que o Senhor, Ele vai fazer. E através de simplesmente uma gota que era só uma gota, se transformou em várias. O azeite foi multiplicado. Aleluia. Porque um dos maiores erros é a gente falar assim: eu canto melhor do que a irmã Rita, eu prego melhor do que o irmão Zé, eu ministro melhor do que o irmão Douglas. Irmão, a mesma essência que eu carrego, vocês também carregam. Nós temos o mesmo valor incondicional para o Senhor, como o versículo aqui vai dizer, ó. Nós somos membros do Senhor. Aleluia. Cada um tem um papel importante. Assim como eu oro, a irmã Rita também vai pregar e tudo. E o Senhor, Ele vai fazendo a obra. O Senhor, Ele vai multiplicando. E o Senhor, Ele vai agindo. E o Senhor, Ele vai operando. A gente não vê, por exemplo, lá em Atos 2, que todas as pessoas estavam no mesmo espírito. Porém, o que é que eu posso conjecturar? Uma pessoa estava dando glória a Deus, outra estava dando aleluia, outra pessoa estava de joelho, outra pessoa estava intercedendo. Aí o que é que vai acontecer? O de repente de Deus chega. Por quê? Aleluia. Porque eu imagino que eles não estavam se achando e dizendo: eu sou melhor do que você, eu prego melhor do que você. Pelo contrário, eles estavam buscando a mesma coisa, o Espírito Santo. Porque quando a gente busca, a gente acha. Porque quando a gente está na intimidade do Senhor, Ele age. Nós somos o corpo. Todos nós temos um valor incondicional para o Senhor. Todos nós temos um dever. É tão bom a gente receber uma palavra de prosperidade. É muito bom a gente receber uma palavra de bênção. Mas muitas das vezes, Senhor, ao invés da gente abençoar primeiro, porque primeiro da bênção vem o quê? Vem a exortação, vem um ensinamento. Como a irmã mesmo que falou aqui na palavra. Antes da gente receber algo que vem da parte do Senhor, primeiro o Senhor, Ele vai nos ensinar, dizendo: olha, você recebeu isso porque você ficou na posição. Você recebeu aquilo porque você fez conforme a minha vontade. Ensinamento. Aleluia. Em todas as palavras que João Batista ele vai dizer, o principal dele era o quê? Arrependimento. Ou seja, ele ensinava ao povo que era necessário se arrepender para que o batismo do Senhor ele viesse a acontecer. Foi o que ele falou para os discípulos: olha, eu batizo vocês com água, mas aquele que vai vir após mim, ele batiza não é só com água não, é com fogo do Espírito. Ao mesmo tempo que ele batiza vocês com fogo do Espírito, ele age sobre vocês, ele abre a visão, ele abre a audição, ele abre a boca de vocês para que vocês comecem a falar do nome dele. O salmista vai falar lá no Salmo 115 que
Tem muitos por aí, principalmente deuses, que tem boca, que tem ouvido, que tem olho, mas eles não falam, mas eles não escutam, mas eles não olham. Mas a gente tem um Deus, irmão, que tem olho, que tem boca, que tem ouvido, e que Ele fala, que Ele opera, que Ele age, que Ele renova, Aleluia. que Ele liberta, e que Ele fala assim para nós que estamos aqui nessa noite: vocês são corpos, a qual cada um tem uma especialidade. O irmão Zé é uma mão, a irmã Rita é um braço, uma perna, o irmão Elcio é uma boca, a irmã aqui é um joelho. Ou seja, nós somos o corpo, mas ao mesmo tempo nós servimos para levantar outras pessoas, como cadeira de rodas ou então como muletas. Nós servimos para levantar. Aleluia, Senhor. Nós servimos para dar força. Nós servimos para abençoar. Então, irmão, nós que estamos aqui, nós temos um papel para o reino. Nós temos um papel para o reino extraordinário. Aonde eu acredito que a vinda do Senhor, ela está mais próxima do que a gente pode imaginar. Em Minas Gerais, por exemplo, aí tem um certo deputado aí que ele quer proibir que a palavra do Senhor não seja mais pregada, e principalmente que a gente não venha mais falar Bíblia Sagrada. Lá nos reinos aí, na Arábia Saudita, por exemplo, já estão discutindo rumores sobre a possível ordem de paz. Ou seja, a Bíblia ela não é o conto de carochinha. A Bíblia ela é mais atual do que muitos livros por aí, a qual a gente leu aí na escola. O irmão Zé, por exemplo, estava louvando um louvor tão bonito nesses últimos dias, que era a respeito da ressurreição, a respeito do que Jesus ele passou. A gente percebe, irmão, que a nossa vida é como a de Cristo. A gente leva uma cruz. A gente pensa em desistir como Jesus, ele carregou uma cruz que era nossa, mas ele carregou. Caiu no meio do caminho. A gente carrega sobre os nossos braços pregos. É de bofetada, é de cuspida, é de pessoas dizendo: olha, o teu ministério não vai durar 3 meses ou 6 meses. Ou então pessoas que são usadas pelo inimigo para dizer: tu está nessa igreja aí por quê? É fundo de quintal, é prego na mão, é prego no pé, enfim. Mas a gente sabe que a nossa jornada com Cristo, ela não se acaba. Aleluia. Pelo contrário, ainda tem légua para a gente recorrer. Aí quando a gente se apresentar diante do céu, a gente vai fazer como o apóstolo Paulo: pronto, Senhor, eu acabei a minha carreira, eu guardei a fé, a partir de agora tem uma coroa me esperando, tem um galardão me esperando. Então que a gente venha ser corpos com a mente em Cristo, com o coração em Cristo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Que a gente venha fazer hoje uma limpeza espiritual na nossa casa. A gente tirar as telhas de aranha, a gente tirar as poeiras. Se a gente machucou um irmão, que a gente venha se apresentar, que a gente venha dizer: irmão, me perdoe, eu errei, eu falhei, mas me perdoe. Que a gente venha ser como Jesus, imitador dele, como a palavra do Senhor vai dizer. E assim, irmão, eu vou mostrar para as pessoas
que eu sou sal, que eu sou luz, que eu vim para dar gosto, que eu vim para ser luz, que eu vim para ser uma pessoa melhor a cada dia. Porque eu dizer que eu sou uma pessoa perfeita, longe de mim isso. Eu prefiro ser melhor a cada dia, consertando os meus erros. Como certo louvor do Anderson Feira vai dizer, eu prefiro ser o oposto do que o mundo é. Eu prefiro a cada dia, lutar contra mim mesmo e eu dizer, não é a minha vontade que tem que prevalecer, mas é Cristo em mim, Cristo na minha vida. E assim o Senhor ele vai operando, e assim o Senhor ele vai agir. Eu quero que você fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Aleluia. Maravilhoso Deus eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Santo soberano, Deus de poder e de glória. Meu Deus, nesta noite, Senhor, nós aprendemos, Senhor, que para nós termos uma vida, Senhor, totalmente reta diante de Ti,